Boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um assunto de muita importância para o nosso tempo. Um assunto que também é profético. Um assunto que é um divisor de água. Um assunto que vem trazer espada, guerra, entre aqueles que rejeitam. Um assunto de extrema importância. Que muitas pessoas têm pouca compreensão sobre esse assunto. Esse assunto é sobre a sacudidura na igreja de Deus. A sacudidura é um processo que visa eliminar aquilo que não presta, a palha e os grãos que não são bons. E gostaria de convidar a vocês a lermos um texto que se encontra em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 em diante. O texto começa assim: a parábola do joio e do trigo. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa parábola, quem descreveu ela foi Jesus. Essa parábola tinha um grande significado e os discípulos não entenderam. E Jesus, como de sempre, ele tinha a preocupação de que os seus discípulos, os seus ouvintes, entendessem tudo aquilo que ele falara. Ele cuidadosamente veio explicar essa parábola. Mas antes de entrarmos na explicação dessa parábola do trigo e do joio, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus tem muitos princípios na palavra de Deus. Regras de princípios. E dentro desses princípios existe uma coisa que nós devemos entender. Um princípio de interpretação. Em relação à profecia, a Bíblia, ela nos dá a profecia e também ela nos explica. Quando não dá explicação para a profecia, deixai quieto. Certo? E aqui vemos esse princípio na parábola de Jesus também, quando ele ensinou. Jesus, ele falara a parábola, mas também ele interpretou a parábola. Certo? Então é uma regra, um princípio na palavra de Deus de interpretação. A Bíblia, ela interpreta. Quando não haver interpretação, deixai quieto. Só para a gente poder entender bem essa questão, para a gente poder entrarmos nesse assunto. Muito bem. A sacudidura na igreja. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que muitos se fazem, e muitos até acreditam e já têm essa resposta, que com certeza não é correta. A sacudidura, ela tira trigo para fora ou o joio para fora? A sacudidura é um membro sair para fora da igreja? No caso, no contexto da igreja, a sacudidura é o joio sair para fora da igreja, literalmente. O membro sai fora da igreja, um membro que não está vivendo, um membro que não corresponde à palavra de Deus. Ele é lançado para fora da igreja e o trigo fica. Esse é o conceito, esse é a forma que muitos pensam na igreja. Mas eu quero dizer para você o seguinte nessa tarde, que essa forma de pensar está errada. A Bíblia nos revela que o joio e o trigo permanecerão até o final junto. Por isso eu convido a vocês mais uma vez
para lermos nesse mesmo capítulo de Mateus 13, a partir do versículo 36, a explicação da parábola do trigo e do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, meu irmão, essa explicação aqui do capítulo 13, do versículo 36 em diante, Jesus ele explica que a sacudidura não é tirar ninguém da igreja, não é tirar o membro da igreja, mas sim a sair das verdades, dos princípios de Deus. Portanto, aqui nessa mesma parábola, aqui na explicação dessa parábola, Jesus está dizendo que ambos permanecerão na igreja, o trigo e o joio, sendo que o trigo ele permanece na verdade, e permanecer na verdade não é necessariamente viver na igreja, porque a igreja somos nós vivos, nós somos o templo do Espírito Santo, somos a igreja viva de Deus, certo? E se por algum motivo não podemos ir à igreja, se por algum motivo estamos proibidos de entrar na igreja, de não podermos frequentar a igreja ela se torna em qualquer lugar que nós estejamos, contando que nós estejamos, melhor dizendo, firmes nas verdades e nos princípios divinos. Ao passo que o joio, ele permanece na igreja até o fim, até a ceifa. Então, não é sair fora da igreja. Então, a sacudidura é resultado de uma outra coisa que nós vamos ler aqui. O que causa a sacudidura? Mas não é necessariamente sair da igreja. Sacudidura é sair dos princípios das verdades. Eu gostaria de ler uma citação aqui, interessante aqui, que se encontra aqui no livro Preparação para a Crise Final, do pastor Fernando Scheid. É um livro excelentíssimo, muito bom. Eu gostaria de ler aqui para vocês essa citação. Diz assim: perguntei o significado da sacudidura que ouvira, e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daqueles que o receber, e o levará a empunhar os estandartes e a propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determina a sacudidura do povo de Deus. Esse é um texto muito forte do Espírito de Profecia que diz que muitos não suportarão e essas pessoas vão se levantar contra o testemunho. Mas rapidamente eu gostaria de ler para vocês, para nós sabermos quem é essa testemunha e que testemunho é esse. Vamos para o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3:14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, que oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Como dizes, eu rico e sou e abastardo, e enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse texto é um texto muito forte, uma repreensão, a maior repreensão que um mortal já recebeu, mas também é uma carta de amor. Agora vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 5, para nós sabermos quem é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Olha aí, testemunha fiel e verdadeira é Jesus Cristo, tá? Agora vamos para Apocalipse 19, para sabermos que testemunha é esse. Apocalipse 19, versículo 10. Muito bem, vamos saber que testemunha é esse. Diz assim, ó, Apocalipse 19, 10. Eu lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse, não lhe faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, meu irmão, o que vai determinar a sacudidura é o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, os princípios, a verdade, tudo aquilo que nos ensina o espírito de profecia para que nós vivemos. Lá tem ensinos sobre saúde, alimentação, quer comamos, quer bebemos, somos o templo do corpo do Espírito Santo de Deus. Lá tem princípios de vestuário, lá tem princípios de música, lá tem toda uma gama de verdade e de princípios que lança luz, né, aumenta, mais amplia o caminho das verdades, das luzes que temos na Bíblia, da luz, da iluminação que temos na Bíblia, para podermos seguir e para podermos viver segundo e conforme a vontade de Deus. Então, o que determina a sacudidura é, na verdade, o testemunho da testemunha fiel verdadeira. A testemunha fiel verdadeira, como nós lemos lá em Apocalipse 1, versículo 5, é Jesus. E o seu testemunho, lá em Apocalipse 19, versículo 10, que é o espírito de profecia. Então, muitos têm rejeitado esse testemunho. As pessoas que têm levado, como eu e outros, levado esse testemunho na igreja, temos sido acusados de dissidente, temos sido acusados de herege e temos sofrido uma perseguição que eu não considero nem tanto, né, uma perseguição, mas aumentará e se tornar uma perseguição muito mais cruel e muito mais feroz quando as leis humanas forem impostas, como o decreto dominical for imposto. Então, tais pessoas que hoje na igreja têm rejeitado esse testemunho se unirão com esses, né, esses governantes que